Eu escolhi falar de um livro do Paul Ricoeur, que é Memória, História e Esquecimento. Eu quero dizer que dentro do pensamento complexo, vou explicar por que escolhi este livro, e dentro deste livro um aspecto que para a nossa área de pesquisa e de estudo tem sido fundamental, mas antes que eu entre no trabalho, no trabalho do Paul Ricoeur, eu gostaria de me apresentar como uma pesquisadora do gênero romanesco. Eu sou a professora Valnice, tenho uma formação aí toda centrada na Universidade Pública Brasileira. Eu fui aluna da Universidade Federal de Mato Grosso, onde fiz a minha graduação. Eu sou da área de letras. Fiz o meu mestrado na Universidade Estadual Paulista, então eu sou, de alguma maneira, também cria da Unesp de São José do Rio Preto, por onde passei e fiquei entre os anos de 96 e 97, e depois eu fiz um caminho, permaneci no estado de São Paulo, onde fiz o meu doutoramento na Universidade da Unicamp, né, em Campinas, entre os anos 2000 a 2004. E essa transição entre as universidades, essa transição entre as linhas de pesquisas que conclamam aí a formação da área de letras foram decisivas para um percurso teórico que, no momento, me foi apresentado pelos meus orientadores. Hoje eu estou aqui com alguns orientandos me assistindo. Eu sei que os orientadores são decisivos, né, nesse processo da stricto sensu, de constituição de um repertório, de um público, né, de um fazer científico no Brasil. Nós assumimos essa posição central, né, essa posição de liderança e de diálogo, mas depois também esse pesquisador vai fazendo suas escolhas, né, vai fazendo o seu próprio caminho, vamos dizer assim, quando ele ganha autonomia aí, e se desveste um pouco, né, e vai se despindo um pouco dessa presença tão imperiosa que é a presença de um orientador. Então, o meu caminho de formação teórica, o meu caminho de pesquisa está constituído pelos estudos literários. Eu sou uma profissional de letras e eu sou uma pesquisadora da literatura em língua portuguesa, e aí mais especificamente com muita força e também com muita paixão, eu quero deixar muito claro isso. Eu sou uma pesquisadora da literatura brasileira. Dentro desse universo da literatura brasileira, um gênero muito particular. Eu digo que eu amo a arte, que eu amo a literatura, mas há um gênero que de fato, que se transformou de fato na minha maior paixão, que é a narrativa, e dentro da narrativa o romance, né? O gênero romanesco, por onde eu fiz aí desde a iniciação científica, ao mestrado, doutorado e depois o pós-doutoramento. Então, eu sou uma pesquisadora do romance brasileiro. E algumas inquietações nesse processo de formação sobre o que é que se revigora, o que é que se institui, o que é que significa resistência e arte para o romance brasileiro, para a literatura brasileira. Eu encontrei em Paul Ricoeur um caminho muito complexo de pensamento. Quando me apresentei como uma pesquisadora que passou pela Unesp com uma forte abordagem estruturalista, né, desde Propiana, do Todorov, uma forte formação estruturalista, pós-estruturalista, chegando na Unicamp, né, com o orientador perguntando para mim no processo de seleção: você não é feminista? E eu entendi, bom, eu acho que eu não devo ser feminista nessa entrevista, se eu quiser fazer o doutorado na Unicamp. E fui apresentada no processo de formação dentro do doutorado a várias disciplinas da Jeanne Marie. Eu já era leitora do Paul Ricoeur, mas o Paul Ricoeur não fez parte do meu repertório teórico durante o mestrado. Durante o mestrado, realmente, como pesquisadora do romance brasileiro de Raquel de Queiroz, um romance de autoria feminina, e discutindo aí a força da personagem, né, o estatuto do herói. Eu fiz um caminho entre Prop, passando pela trajetória do herói moderno, né, e como que esse herói se constituía na literatura brasileira, nessa narratividade, né, qual é essa narrativa do herói. Mas quando fiz esses dois momentos aí que no meu tempo de formação correspondeu a 2 anos, 6 anos, 2 anos do mestrado e depois 4 anos do doutorado,
Quando eu finalizo uma dissertação, e olhando para Maria Moura, né, memorial de Maria Moura, a palavra memorial vem com muita pujança, vem com muita força, né, uma mulher que se coloca, né, e diz assim, olha, eu vou contar as minhas memórias, e que com as escolhas e os diálogos com o orientador nós fomos discutir a configuração dessa heroína. Fiz sim a dissertação, ela está aí pública, né, está publicada para qualquer um ler, mas me ficou um incômodo, que eu não havia tratado do elemento que considerei central e problemático para a literatura brasileira de Raquel, produzida por Raquel de Queiroz, e depois com a tese de doutoramento, um fenômeno estético bastante complexo para a literatura brasileira e para o romance brasileiro, que é a materialidade discursiva da memória, que é a memória como a grande matéria vertente, vamos dizer assim, daquilo que, entre o século XIX e o século XX, vai se compreender como um matiz para o romance brasileiro. Então, eu chego no doutorado tentando revisitar a mesma obra pela qual fiz pesquisa, com a qual fiz pesquisa no mestrado, mas querendo encontrar um outro caminho de abordagem. E nesse caminho de abordagem, um estreitamento com a filosofia, um estreitamento com o pensamento do Paul Ricoeur foi central e foi decisivo para que eu me constituísse como a pesquisadora que sou hoje, né? E que se dispõe a entender, a interpretar, a problematizar um fenômeno estético, cultural e identitário da literatura brasileira. O que eu quero dizer com isso é que, quando olhamos para uma literatura brasileira, quando olhamos para um estatuto romanesco, quando olhamos para um fenômeno estético, nós temos que reconhecer que a nossa base de problematização das grandes questões culturais, éticas, históricas e sociais tem como base a memória. Se memória coletiva, se memória individual, ou se memória lembrança, ou se memória hábito, né, e passando por vários conceitos dentro de um percurso teórico para pensar a memória, pareceu no passado, entre mestrado e doutorado, ser suficientes para tratar da questão, não. Nunca pareceu suficiente para tratar da questão. Os dois hiatos entre coletivo ou individual, lembrança e não lembrança, lembrança e hábito, né? Se a gente fizer uma trincheira aí de alguns conceitos centrais, que foram centrais, introdutórios para se pensar o fenômeno da memória, eu encontro em Paul Ricoeur, e aí eu trouxe para a gente discutir, para a gente... para que a gente possa dialogar e pensar juntos, um livro muito particular, A Memória, a História e o Esquecimento, e vou explicar por que eu trago esse livro, né, para pensar Memória, História e Esquecimento. Primeiro, porque ele realmente assume um desafio gigantesco, como toda a obra do Paul Ricoeur, que se inicia fazendo... como toda a obra do Ricoeur, um passeio por uma certa tradição teórica, né? Se em outros momentos ele foi à prop, se em outros momentos ele foi aos clássicos, né? A antiguidade, para referendar o estatuto de narrativa, aqui ele entra em Freud, né? Aqui ele adensa uma noção de memória extremamente complexa, e eu percebi o desafio que ele estava assumindo para pensar a memória não só como uma reminiscência, vamos colocar dessa maneira, mas ele traz dois conceitos no livro que me pareceu extremamente complexo e perspicaz, que avança no pensamento teórico sobre o fenômeno da memória. Ele traz a memória ferida, o conceito, a potência de uma memória ferida, e a memória... dentro dessa concepção de memória ferida, a compreensão da memória como trauma, mas a memória exercida, né? Ele vai dizer qual é a pujança e o problema dessa concepção de uma memória exercida.
Então, a partir desse livro, eu começo a encontrar algumas formas de problematizar questões estéticas, escolhas estéticas e escolhas formais que foram assumidas por determinados narradores, entre aí um intervalo de mais ou menos 100 anos de literatura brasileira produzida, né, entre aquilo que a gente vai chamar de realismo na segunda metade do século XIX, e depois entrando para um século XX. Essa reincidência, essa insistência da narrativa brasileira, do romance brasileiro com a memória, essa insistência nossa em voltar ao passado, um passado que não se... um passado que parece que precisa ser ajustado, um passado que precisa ser reformulado, né? E um passado que vai ganhando uma tessitura, né, em diferentes autores, uma tessitura acomodada no seio familiar. Né? Então, dentro da estrutura romanesca brasileira, a configuração das personagens, das personas, dos sujeitos lembrados, da imperiosidade dos sujeitos que estavam no passado, eles são todos conjugados a partir de um elo familiar. E isso me chamou muita atenção, e me chamou, sobretudo, a atenção pela repetição formal e estética do romance brasileiro, e insistir na memória como um caminho de representação, e ao insistir na memória um caminho de representação, os elementos constituintes da personagem estabelecem a família como uma célula, né? Uma célula dentro dessa reminiscência, vamos dizer assim. Então, é aí que eu começo a perceber uma concepção que o Paul Ricoeur vai trazer nesse livro Entre Memória, História e Esquecimento, as noções de abusos da memória, né? A problematização desses abusos da memória, né, dessas fronteiras, né, formais, né, que vêm reincidentemente pela repetição, reincidentemente por um mesmo esquema narrativo, e reincidentemente pela noção de ferida, né? Pela noção de dor. Ainda no século XIX ainda não chega o trauma, que depois virá após os anos 20, e aí eu vou citar algumas narrativas memorialísticas, né? Mas antes de eu pontuar entre o final do século XIX e aí os primeiros anos do século XX, o que é esse romance? Eu estou falando de uma literatura brasileira que insiste na memória. Olha que eu não estou dizendo uma literatura que insiste no passado, eu estou dizendo uma literatura que insiste na memória. É uma coisa muito, muito diferente, tá? E aí eu quero eu vou pedir licença aos senhores, que eu sei que nem todos são da literatura ou da formação de letras, mas eu quero fazer alguns pontos assim, que devem ser centrais na minha argumentação, aqui na minha apresentação, e aí um ponto que destaco será o romance de José de Alencar, né, que está lá no século XIX. Eu vou pegar um romance assim que é cânone meio que notório, mesmo quem não leu sabe um pouco da história, né? É que quando a gente pega o Guarani, né, que formou aquele casal com um certo tom épico, né, o índio e o português, a portuguesa Ceci, né, em que Dom Antônio desbrava as terras brasileiras e constrói no meio da mata uma grande mansão, né, uma grande casa, e essa casa vai habitar a família portuguesa, o Dom Antônio, a esposa, Ceci, e dessa família portuguesa começa a haver o estreitamento, né, com uma outra cultura que é indígena, da qual não vamos saber, né. Conheceremos um pouco a aproximação feita por Peri, e em função desse amor, né, que vai ser conclamado pela narrativa de um indígena por uma europeia, por uma portuguesa, a narrativa vai aí
né, engendrando, né, um sentimento de pertencimento organizado a partir do encontro das raças, né, encontro de duas raças. A narrativa subtrai absolutamente todas as formas de barbárie, todas as formas de violência. Isso é uma tônica do romance brasileiro, depois, talvez, em outro momento, a gente possa falar disso. Então, há uma subtração absoluta de barbárie, de violência entre o encontro das raças no Brasil, e o romance brasileiro, e o Alencar, o narrador de Alencar, faz a escolha pelo enlevo amoroso, faz a escolha do encontro mediado, né, por uma afetividade. Desse encontro, subentende-se, compreende-se que vai nascer a nação brasileira, né, que vai nascer o futuro do que nós somos hoje, um povo mestiço, né, do encontro entre um português e uma portuguesa e um índio, nasce, portanto, o povo mestiço e o povo brasileiro. Então, percebam que o narrador precisa materializar uma certa memória, ele precisa materializar a narratividade da memória para que se compreenda não só um presente, mas para que se pré-anuncie o que será uma ideia de futuro. Então, a matiz do discurso memorialístico na literatura, que é esse o meu lugar, né, como pesquisadora, ela não está acomodada como um fenômeno, né, que tenha um objetivo centrado apenas em dar uma noção histórica, documental, né, um ajuste de contas, vamos dizer assim, com uma história oficial que não foi contada. Na verdade, nesse momento no século, na verdade, entre aspas, né? Ninguém aqui quer ser pretensioso de dizer que guarda ou retém qualquer forma de verdade. O que se quer com esse romance é efetivamente evitar um ajuste de contas com a própria história, né? Esquecimento de uma história oficial e, por outro lado, né, reivindicar, do ponto de vista da ficcionalização, a materialidade de uma memória possível, né? Que eu diria assim, uma memória muito mais desejada. Então, essa memória ficcionalizada, ela vai profundamente na contramão, né, daquilo que o próprio livro vai trazer em outro capítulo, sobre o discurso da história, sobre o discurso do documento, sobre o discurso da importância dos arquivos, sobre a importância desses registros, para que, e aí a história reconhecidamente e assumidamente se coloque como um discurso validado por uma verdade comprovável, né, pelo estatuto daquilo que pode ser comprovado. Ora, o Alencar, portanto, inaugura uma discursividade memorialística na arte brasileira, no romance brasileiro. E essa discursividade da memória, ela tem dois elementos muito claros, né? Que é de reconfigurar uma noção de passado, um compromisso de pertencimento, mas nessa reconfiguração de um passado com um efeito de pertencimento, há o desejo de se construir uma identidade, né? E é dessa identidade, né, que depois vem o termo nação, né, com o romantismo, e é dessa concepção de identidade que nós vamos avançar para o século XX. Então, a memória não ganha a tessitura, e na verdade ela absolutamente está destituída no romance brasileiro, de uma tessitura da intimidade, de uma tessitura do segredo, de uma tessitura do esquecimento. A memória na narrativa romanesca brasileira tem um compromisso
de reinventar não aquilo que foi, mas aquilo que poderia, ou mais que isso, e o mais triste disso, o que deveria ter sido o nosso passado. Né? E nesse sentido, um passado coletivo, um passado de um povo, um passado de uma nação. Então, essa tessitura de uma narrativa da memória, no Estatuto do Romance Brasileiro, não que se recuse ao esquecimento, né? Mas ela forja uma outra forma de perceber um passado. A gente tem que fazer uma série de inserções e de interpretações sobre esse fenômeno estético de uma memória que se faz, né? Alguns momentos poeticamente, outros momentos nem tanto, sobre uma ideia de passado de uma coletividade brasileira. Então, essa síntese de encontro, né, entre um índio e uma portuguesa vai avançando para o século XX, final do século XIX, os primeiros anos do século XX no Brasil, e ainda com todos os fogos do modernismo, e ainda com todos os gritos que uma série de teóricos vão falar sobre as formas de modernidade da cidade, né? O ferro, o vidro, né? Algumas tecnologias que vão surgir aí no início do século XX, que vão mudar nosso fenômeno de sociedade, a nossa compreensão de sociedade, a cidade expressando muito mais força que o campo, né? E num país que é agrário e que sempre foi latifundiário, né? O país de grandes territórios e de poucos donos, né? Um país de jagunços. Foi interessante observar sinais na narrativa de um processo e de um desejo de modernização e de progresso. Então, o romance brasileiro vai se filiando a essa metamorfose cultural que nós vamos vivendo no Brasil, né? Um certo anseio por modernidade, um certo cansaço da terra, da poeira, né? Um certo cansaço do carro de boi, um certo cansaço, né? De uma série de imagens, né? Que nos colocaria num atraso, que nos manteria num atraso profundo. Então, essa configuração da memória no romance brasileiro, ela vai se constituindo como uma memória duplamente ferida e enferma. Se a gente colocar aqui os conceitos do Paul Ricoeur, que ele traz a partir deste livro, e aí esses abusos da memória, que me chamou muita atenção, que o abuso da memória vai se constituir como uma grande força enunciativa no romance brasileiro. Um abuso que vem pela repetição de as mesmas imagens, um abuso que vem pela repetição dos mesmos elementos configurais e estéticos do texto, um abuso que vem por uma compreensão de um narrador que, ao mesmo tempo que foge a um passado que deveria ter sido possível, né, foge-se também no seu discurso e na sua forma de enunciação uma ferida, né? Nós temos uma ferida histórica, nós temos um ajuste de contas que parece que o tempo todo a narrativa quer fazer, e esse enfrentamento que o romance se dispõe a fazer, mas aí tomaremos escolhas. Eu sei que alguns vão dizer, será que fizemos esse enfrentamento de fato, né? Colocando todas as questões que são inerentes. Então, quando o Paul Ricoeur trabalha nesse livro, e aí depois eu quero ouvi-los, né? A concepção de memória ferida, né? A concepção de memória exercida, né? Não é mais o estatuto da posição abstrata do conceito, mas é a enunciação, né? É o ato de poder, quer dizer, a memória que se faz no exercício narrativo, nessa materialidade discursiva. Aí no século XX o romance brasileiro faz isso, sabe?
Não tem mais aquela estrutura do conto, do mito, de um narrador impessoal, que é o narrador da história, né? Que foge a uma impessoalidade. Você não sabe quem está dizendo, né? Ele tá escondido, né? Dentro da enunciação, dentro da discursividade do texto. Ora, nós vamos assumir uma posição de fala, está tão mais na frente de linha agora, né, falar desse lugar de fala, mas o romance brasileiro já tinha ocupado essa posição, né? Então, quando a gente olha para a narrativa tanto de Graciliano Ramos nos anos 30, depois o que faz Guimarães Rosa, né, que põe o jagunço para falar, põe o jagunço para dizer, tiros que o senhor ouviu foram de homem, não, a primeira pessoa, a força imperiosa, e não é escrita, a tessitura da narrativa aliada a essa fala, a esse efeito da palavra falada, da memória que se materializa discursivamente pela palavra dita, por esse efeito do dizer, né? Esse efeito do dizer que é dividido com o pseudo ouvinte, tá? Então, é disso que, de alguma maneira, Machado de Assis vai fazer lá em Memórias Póstumas, vai fazendo Dom Casmurro, né, sentado num trem para um anônimo, ele resolve narrar, ele resolve falar, ele resolve contar do que foi e do que teria sido a sua experiência com Capitu. E a discursividade da memória vai ganhando esse apreço de ferida e dor. E quando olhamos para Riobaldo, a feição de uma memória que também ganha uma potência discursiva que vem pela ferida, que vem pela dor, que vem pelo sofrimento. Então, o romance brasileiro, de Alencar a Guimarães Rosa, os anos 50, 56 do século XX no Brasil, a grande matéria vertente, nem vou falar dos dias atuais, tem gente aqui que é o meu orientando, que está pesquisando, por exemplo, Milton Ratum, um dos grandes memorialistas da atualidade, né? Talvez o maior memorialista hoje no romance brasileiro, né? Pertencente a essas Amazonas todas, né? Só nos restringindo entre Alencar e Guimarães Rosa, absolutamente a maior matéria vertente da narrativa romanesca é a memória. Nessa busca por uma outra forma de significar o passado. Essa busca angustiada e sofrida por significar um outro e um possível outro passado. E nessa busca incansável por um outro e possível passado coletivo, o narrador espreita um pacto faustiano mesmo, né, de vida ou morte, espreita um pacto com o seu leitor, de levá-lo a refazer, tal qual uma biografia, essa busca pelo vivido. Né? Essa busca pelo vivido, dentro da conjuntura da narrativa brasileira, né, nesse pacto instituído pelo narrador, ela se faz, sim, abertamente, abusivamente, entre memória e esquecimento. E me encontrei profundamente nessa problematização colocada por Paul Ricoeur, porque a literatura brasileira assume o esquecimento como elemento fundamental da consciência do discurso memorialístico. Né? Não existe memória sem esquecimento. Então, e o ato de narrar, e o ato de ressignificar, de repetir essa memória, de dizer dessa memória, é sim um ato constante e permanente de resistência e de busca pela sobrevivência dessa própria memória. Então, a tensão de uma enunciação memorialística entre lembrar e esquecer,
e assumir discursivamente, um narrador que assume abertamente, discursivamente, que os limites da memória estão impostos por um limite de esquecimento. E há uma genialidade, né? E não por acaso, eu quero dizer para os meus colegas aqui, que os melhores e maiores romancistas brasileiros são aqueles que melhores colocaram narradores e personagens que potencializaram o esquecimento, né? Então, quando o Riobaldo diz, mire e veja, lembrando de memória, eu deveria ter trazido fragmentos para ilustrar melhor para vocês, mire e veja, né? O senhor que duvida de mim, minha memória às vezes falha, às vezes me esqueço, mas vem de fundo, lá do coração. Então, essa tensão de que estou narrando, estou esquecendo e vou continuar a narrativa, essa tensão potencializa a enunciação memorialística no romance brasileiro. Não há uma linha condutora ininterrupta em que se forja um deslocamento para o passado e que, portanto, o leitor é levado para um determinado passado. Isso fica com Alencar, né? A intenção do Alencar era nobre, isso fica lá no século XIX, nos inícios do século XIX, nem nos finais mais do XIX, e é absolutamente impossível encontrar discursividade da memória no romance brasileiro, em que se queira ininterruptamente um efeito, né, de um passado que possa existir novamente ininterruptamente. Não. Eu acho que a literatura como arte, e aí encontrando, eu não quis ficar definindo conceito, trazendo o que é que nós estamos chamando, né, de memória ferida, o que é que nós estamos chamando, né, dessa reminiscência, né, sofrida, né? Quer dizer, menos que tentar tentar dizer aqui para leitores talvez muito mais capacitados do que eu penso essas questões dentro do estatuto estético da obra literária. E aí o romance funciona como essa linha de tensão, em que memória e esquecimento espreitam o tempo todo a existência, né? Espreitam o tempo todo a condição humana, espreitam o tempo todo a nossa consciência frente ao mundo. Os melhores romances são, sem sombra de dúvida, de Guimarães Rosa, e agora mais recentemente de Milton Ratum, os grandes narradores que trazem essa consciência, ainda insistindo numa ideia de coletividade, ainda insistindo no acerto de contas de uma nação que precisa ser dita, que precisa ser narrada, uma nação que precisa se reconhecer, que reivindica a narrativa como caminho para se reconhecer. A arte brasileira reivindica uma identidade nossa e reconhece, nessa reivindicação de uma identidade nossa, a narrativa como um caminho. E dentro da narrativa, meus caros, claro que eu vou puxar para o meu saco, o romance é o maior gênero, tá? É o maior gênero que tem assumido historicamente, artisticamente, assumido esse papel frente à nossa tradição. Eu acho que é um pouco disso que eu queria dizer para vocês. Eu não sei se vocês querem, eu acho que a gente podia começar um diálogo, né? E eu vou tentando responder, conversar, perguntar. As formas de ferida, as formas do sofrimento, as formas de dor, elas compõem todas essas reminiscências, e é por elas que vêm os abusos da memória. Porque são nesses momentos que a repetição, que uma série de formas de repetição
vão ganhando uma tessitura narrativa, uma densidade narrativa, para efetivamente significar essa esfera de significação de um tratado que fazemos com o desejo de reivindicar uma identidade, né? Uma reivindicação que fazemos da narrativa e que esperamos da narrativa. Em ler romance brasileiro, espera um ajuste de contas com a história. Quem lê o romance brasileiro quer a história do Brasil. Quem lê o romance brasileiro quer o Brasil. Ingenuidade e desilusão absoluta. Quem espera uma narrativa do privado, quem espera uma narrativa da intimidade, quem espera qualquer outra forma. Absolutamente não. Ainda não chegamos nesse momento. Se não chegamos nesse momento na arte, talvez a arte está nos dizendo que é preciso, sim, enfrentar a história. É preciso, sim, dizer de coisas que a história ainda não diz. De uma história oficial que não nos atende. De uma história oficial que não nos representa. Então, foi pelo romance, sim, que antes de tudo veio a voz de um jagunço. Foi pelo romance, sim, que antes de tudo veio a voz de uma mulher negra. Foi pelo romance, sim, que antes de tudo veio a voz de um indígena. Questões que estão parecendo tão caras para nós. Foi o romance brasileiro, sim, que trouxe a periferia antes de toda a ciência social, de toda a geografia, de toda a cartografia. Foi o romance brasileiro que trouxe o subúrbio, foi o romance brasileiro que trouxe o cortiço, foi o romance brasileiro que trouxe o mendigo, o faminto, os desvalidos. Sim, é por esse caminho que a memória brasileira, que a memória, o discurso, a discursividade da memória tem transitado. O romance brasileiro tem transitado, tem feito a reminiscência uma forma, sim, de acertar as contas com a história.